E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforçou que os avós não devem ter contato com os netos. Cuidem dos idosos. É hora de filho e filha cuidar de pai, mãe, avó, tia-avó. É preciso ter muito claro que evitar ligar o telefone para perguntar como é que está, mas não levar sistematicamente. Muitas crianças são assintomáticas, elas não desenvolvem nenhuma coriza. Bom, e para tirar todas as nossas dúvidas sobre o coronavírus, eu recebo aqui no estúdio a médica infectologista, a doutora Lívia Vanessa Ribeiro. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, telespectadores, boa tarde, Rafaela. Bom, nós acompanhamos agora a fala do ministro Mandetta da Saúde. Ontem foi bem emblemático, né? Inclusive teve grande repercussão, que bom, sobre a questão dos avós, as pessoas da terceira idade, que integram o grupo de risco. O risco seria maior para essas pessoas mais velhas? Sim, a população dos idosos, ela é uma população que é considerada de risco para o Covid-19, né? Doença relacionada ao novo coronavírus. Não se sabe, não é esclarecido ainda não está esclarecido todos os motivos, mas a gente sabe que pode ser pelo fato de questões como a própria imunidade do indivíduo ir reduzindo, mas também pela presença de comorbidades que são mais característicos na terceira idade ou na melhor idade, supostamente falando para a gente não estigmatizar. Mas a gente tem um maior número de cardiopatas, de pessoas com doenças pulmonares, imunossuprimidos, às vezes até transplantados, que merecem um cuidado especial. Bom, aqui no Brasil, quase um mês do primeiro caso que foi registrado em São Paulo, a primeira morte ontem também no estado de São Paulo, outras sendo investigadas, possivelmente provocadas pelo coronavírus também. Parece que as pessoas já estão se conscientizando que o uso do álcool em gel é muito importante, lavar as mãos. Já estão se conscientizando mesmo? Eles sabem o que fazer ou mais ou menos? Eu acredito que mais ou menos. Existe uma conscientização em parte. Algumas pessoas já têm procurado higienizar as mãos com maior frequência, tanto lavando com água e sabão, principalmente sabonete líquido, para evitar sabões em barra que acabam deixando resíduos. O uso do álcool gel também, muito importante, mas tem outras medidas e aí a gente sempre, quando tem oportunidade de falar para um grande público, a gente recomenda, hoje que nós estamos na era da tecnologia e dos smartphones, que a gente higienize os nossos smartphones, assim como a gente higieniza as nossas mãos, então limpar com frequência, e diversos objetos pessoais que a gente utiliza também, como chaves, como bolsas. Então, tudo isso é importante que a gente tenha cuidado e evitar sair de casa com um número muito grande de utensílios, porque a gente acaba não tendo oportunidade de higienizar as mãos a todo momento. Então, para a gente diminuir essa questão do contato, porque a gente sabe que existe essa transmissão por gotículas, que são pequenas partículas que a gente acaba eliminando às vezes ao falar, mas principalmente ao tossir ou espirrar. Mas esses micro-organismos, eles ficam nas superfícies, então a gente tem que ter muito cuidado para não servir de carreador. Doutora Lívia, nós sabemos que eventos com aglomeração de pessoas, eles estão suspensos em boa parte do país, muitos estados já adotaram essa medida, mas aqueles eventos familiares, né? Vou visitar a minha família no domingo, isso é muito comum, né? Encontros ao fim de semana, enfim, isso é recomendado ou precisa ser banido das famílias? Infelizmente, nós estamos numa guerra, então, e o nosso inimigo, ele é invisível. A gente tem que tentar estruturar a nossa rotina e principalmente das nossas famílias e informar que é preciso essa restrição social no momento. Em algumas casas moram muitas pessoas e aí a gente tem que ter um cuidado redobrado porque não vai poder se distanciar do idoso. Tentar não fazer esse isolamento do idoso no sentido de fazê-los sentirem abandonados. Tentar utilizar a tecnologia a nosso favor para sempre poder dar esse suporte, não se distanciar, mas qualquer aglomeração, ela nesse momento, ela é contraindicada,
porque vai exatamente contra o que tudo que as autoridades estão tentando fazer em medidas de contenção e que os profissionais de saúde recomendam, porque cada pessoa tem diversos contatos ao longo do dia. Claro que com essas medidas de home office, licença de determinados grupos, as crianças fora da escola, tudo isso tende a diminuir. Mas é preciso que a gente tenha cuidado, porque qualquer evento social a gente pode se descuidar, principalmente porque acaba que com família envolve sentimento, a gente não vai apenas só se encontrar e cumprimentar e não vai manter essa nossa distância aqui, mas a gente vai querer abraçar, a gente vai pegar. Qual é o avô que não vai querer pegar o seu netinho no colo e abraçar? Né? Então, a gente tem que ter realmente bastante rigor e evitar as festas. Acho que a gente tem que se preservar nesse momento para a gente poder celebrar a vida, principalmente dos mais idosos, depois. É preciso ter cuidado também com a medicação. Às vezes, logo no início, crianças, por exemplo, é assintomático, pode ser, né? Quem tem sintomas de gripe, começou a ter coriza, dor de cabeça, pode tomar, por exemplo, ibuprofeno. Nós tivemos aí circulando a notícia, né, de um artigo que foi publicado. Enfim, estudos preliminares apontam para o risco no uso do ibuprofeno e outros remédios. O que a senhora fala sobre isso? Bom, o recomendado quando a pessoa tem algum sintoma gripal leve, e aí agora nós vamos entrar num período de sazonalidade em que virão outros vírus, principalmente influenza, que causam sintomas semelhantes. O que é recomendado é que quem tem sintomas gripais leves permaneça no domicílio, tente inclusive evitar procurar pronto-socorros. E aí, claro, acaba que a pessoa eventualmente vai precisar de utilizar um antitérmico ou um analgésico. É super difícil porque a gente fica numa posição delicada que não pode recomendar a automedicação, né? Mas é preciso que a pessoa observe se realmente os sintomas são leves a ponto de ficar em casa. Em relação ao ibuprofeno, o ibuprofeno ele não é apenas um analgésico, ele também tem propriedades anti-inflamatórias, digamos assim. Então, saiu um estudo preliminar que mostrou uma associação entre o uso de ibuprofeno e aumento da mortalidade. Não se sabe se essa associação que foi vista foi porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente não é tão comum o uso de ibuprofeno. A gente acaba utilizando muito mais dipirona e paracetamol. Mas em determinados países não tem o uso da dipirona, como nos Estados Unidos, e na Europa também o ibuprofeno ele é muito utilizado. Então a gente não sabe se essa relação de associação não é uma associação de causa-efeito. Então, pode ser que as pessoas mais graves, elas tinham sintomas mais exuberantes e elas acabaram tomando doses adicionais de ibuprofeno. Ainda é cedo para a gente fazer essa associação causa-efeito. Mas parece que existe, o que acontece é que o ibuprofeno pode aumentar uma enzima, que é a enzima conversora da angiotensina, que pode favorecer a replicação do vírus e a entrada nas células, mas isso tudo ainda é muito preliminar. Mas na dúvida é melhor usar o paracetamol, né, doutora? Sem automedicação, mas com orientação, indicado, né? É melhor evitar o ibuprofeno. Aí a gente precisa ver as peculiaridades de cada um, porque existem questões relacionadas a alergias e algumas proibições para cada grupo. Doutora Lívia, mais uma vez, obrigada pelas orientações. Uma boa tarde. Boa tarde.